Mais uma vez, a paz do Senhor para a igreja. Nós vamos estar dando início à nossa lição de número 2. Hoje, dia 11 de abril de 2021, o tema da nossa lição é o propósito dos dons espirituais. Texto áureo. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Verdade prática. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 11, e capítulo 13, versículos 1 e 2. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 11, e capítulo 13, versículos 1 e 2. Diz assim as Sagradas Escrituras: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Amém? Os objetivos dessa lição, os objetivos específicos dessa lição são, primeiro, conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente. Segundo, explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. E terceiro, expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, eu gostaria de fazer uma leitura aqui de um texto bíblico, até do texto bíblico mesmo, que nós lemos aqui, mas eu gostaria de fazê-lo numa outra versão. Aí já vai a indicação do professor, do seu professor da escola bíblica. Podendo os irmãos, adquiram outras versões da Bíblia, porque é muito interessante, irmãos, nós lermos a Bíblia numa versão, por exemplo, da Almeida Corrigida, aí tem uma outra versão como a Nova Versão Internacional, ou a Nova Versão Transformadora, ou outras versões que tem por aí, a TEB. Então tem várias versões da Bíblia por aí, várias versões de tradução da Bíblia, e é muito bom que os irmãos adquiram essas Bíblias. Ah, mas irmão de olhos, tem Bíblia que é muito cara, é quase R$200 o preço da Bíblia. Não precisa ser Bíblia de estudo. Você pode ter uma Bíblia de estudo e também ter outras Bíblias sem ser de estudo, só a Bíblia mesmo, só o texto bíblico. Por exemplo, na versão NVI. Nós vamos estar fazendo uma leitura agora na versão NVI, tá? A Nova Versão Internacional.
da Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Amém? Pode lançar aí também para os irmãos acompanharem aqui. Os irmãos vão poder acompanhar aqui na tela o texto que eu vou estar lendo, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. 1 Coríntios capítulo 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. E cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, a interpretação de línguas. Todas essas coisas porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente, e cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé dizer, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos como especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta. Assim, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é um membro desse corpo. Assim,
na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas, e em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus irmãos, fica a dica aí, irmãos. Puder, vai numa livraria, vai em algum lugar, compra uma Bíblia. Sim, senhor. Não, isso aí, no caso, o pastor falou assim, de preferência pentecostal. Mas eu não estou falando das Bíblias de estudo. Eu estou falando de versões da Bíblia, para você ler os textos e fazer uma comparação. Sim, pastor. Cá que os irmãos não estão me ouvindo. Eu estou entendendo o que ele está colocando e é maravilhoso. Só que essa a visão de propor e comprar a Bíblia de várias versões é muito importante para quem está realmente estudando. Mas como os irmãos não têm essa realidade, é o que eu estava querendo falar para ele, eu acho que seria bom a gente massificar a Bíblia de estudo pentecostal, vai formar a base. Agora, temos que ter o cuidado quando a gente compra Bíblias de várias versões. Eu já vi aqui membro da nossa igreja, com Bíblia estranha. Então as pessoas têm dificuldade, não tem essa... Quando a gente impulsiona assim, ó, várias versões e tal, é maravilhoso. Mas há uma preocupação. Eu estou querendo ajudar ele aqui a orientar os irmãos que a gente precisa ter essa atenção, né? Tem hoje várias, realmente, teologias e Bíblia para todo tipo de tradução. E aí, pessoal que tem a boa intenção vai procurar ver sem a devida orientação. Então, se o irmão quiser indicar algumas versões, como a NVI, o irmão citou, seria bom, mas deixar livre me preocupa. E aí eu sugiro, tem necessidade de uma tradução? Pode usar a nossa da própria Bíblia pentecostal. Use essa Bíblia que vocês vão fazer uma base muito boa. Obrigado, Jorge. Amém? Então, os irmãos que tiverem interesse, quero adquirir uma Bíblia, uma versão da Bíblia diferente, os irmãos podem nos consultar que nós vamos indicar algumas Bíblias, algumas versões. Bíblia de estudo, só para complementar o que o pastor está falando aqui, a Bíblia de estudo já é mais delicado você adquirir. Tem que se adquirir com bastante cuidado mesmo. Porque, no caso, a tradução da Bíblia é uma. Pode haver algumas diferenças entre algumas palavras, assim, mas no meio do cristianismo evangélico, né, cristão, protestante, nós não vamos ver muitas distorções. A não ser que é certo que tem algumas aí que são meio diferentes, como dos Testemunhos de Jeová, que são outras traduções. Mas as traduções que nós falamos aqui, NVI, NVT, são boas traduções que até mesmo teólogos na nossa, por exemplo, a NVT, vários professores, teólogos da CGDB trabalharam nessa tradução. Então é interessante, é muito bom. Agora, Bíblia de estudo, tem que, como diz o ditado, botar muita barba de molho para você
ver aí, porque é o estudo da interpretação de alguém que está fazendo. Mas vamos à lição, irmãos. Então, como nós estamos falando sobre o nosso tema da aula de hoje, estamos falando sobre o propósito dos dons espirituais. E quando eu fiz essa leitura aqui dessa versão NVI, eu gostei do texto, da forma que ele trabalhou, que ele é uma forma que dá um entendimento assim mais próximo do que a gente precisa para poder entender algumas pontuações que são necessárias nesse estudo de hoje. Então, primeiro tópico aqui vem falando que sobre os dons não são para elitizar o crente. Os dons não são para elitizar o crente. Aí, nesse tópico, ele se subdivide em 3 pontos. Primeiro ele vem falando sobre a questão da igreja coríntia. No segundo ponto, uma igreja de muitos dons, mas carnal. E no terceiro, o dom não é sinal de superioridade espiritual. Meus irmãos, para nós podermos entender esse panorama do que o autor da lição está querendo trazer para os irmãos, é necessário a gente olhar para o texto bíblico e tentar identificar o que estava acontecendo naquela igreja. Então, para início de conversa, quem eram os crentes da igreja de Coríntio? Né? A igreja de Coríntio, tanto a igreja de Coríntio, como a maioria das igrejas primitivas da Ásia, né, elas eram igrejas formadas por quem? Era formada por judeus e gentios. Quem são os gentios? Gentios normalmente eram quem? Eram os gregos, romanos e vários outros povos ali ao redor. Era o quê? Eram os não judeus. Por exemplo, se fosse hoje nós somos considerados o quê? Nós somos gentios, porque nós somos judeus? Não somos judeus, então nós somos gentios. Amém? Gentio é o quê? Não judeu. Então como é que era formada a igreja mesmo, hein? Formada por gentios, que são os não judeus, e os judeus. Essa era o formato da igreja primitiva. Quer ver uma coisa interessante? Por exemplo, os gentios. Vamos colocar esse pensamento no nosso arraial aqui, no nosso meio. Se nós fôssemos considerados agora que nós somos as pessoas da fé, as pessoas que não têm a fé em Cristo ainda, para no nosso formato aqui atual, eles poderiam ser considerados gentios também, não é? Que são pessoas que, nessa forma de pensamento aqui, tá? Nossa aqui cristã. Quem não pertence à fé em Cristo, quem não adota a fé em Cristo, é gentio, que é o que nós chamamos o quê? Do ímpio, né? É o ímpio, não crente. O não crente, o ímpio, o gentio, quando ele vem para a igreja, ele vem com o quê? Ele vem carregado de o quê? De manias, vem carregado de informações que ele aprendeu lá fora, de superstição, de práticas que não convém fazer agora com uma nova vida restaurada em Cristo. Vem cheio de, como se diz, como a ovelha quando vai pro mato, volta cheio do carrapicho, não é? Cheio daquelas coisas que a gente tem que chegar a limpar, ensinar, preparar e cuidar para poder ela se tornar a forma de um cristão. Esse fato, esse trabalho de cuidado aconteceu com a maioria de nós aqui. Talvez aquele que nasceu no Evangelho não passou por esse método de transformação tão radical como uma pessoa que é não crente recebe aqui na igreja, recebe nas igrejas.
Então, partindo desse princípio, quando nós olhamos para a igreja primitiva, principalmente na igreja de Corinto, ela tinha esse aspecto, que as pessoas, esses gentios, que vinham do mundo, que vinham das religiões que eram praticadas no momento, as religiões populares, elas eram pessoas que vinham também cheio de manias, cheio de práticas, cheio de preconceitos, não é preconceito não, é aquele preconceito que você olha para a pessoa, eu não gosto dela, olha lá, não gosto do irmão Wilton por causa do óculos dele, não é esse preconceito não, que a gente trata aqui nos nossos dias, mas é um preconceito, de um conceito já que ela vem carregando junto com ela. Isso aí, um conceito já que ele já tinha uma identidade já formada, já tinha costumes que faziam parte da sua identidade. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, essas práticas, como eram práticas comumente usadas por esse pessoal, eles vinham para dentro da igreja e assimilavam esses conceitos cristãos, essa manifestação do Espírito que havia no meio da igreja, e com esse conceito, com esse preconceito que eles já tinham, com essas práticas que eles tinham antes de entrar para a igreja, se formava tipo uma sinergia entre essas práticas novas do cristianismo com as práticas pagãs que eles tinham. Então, no meio da igreja começavam a acontecer coisas que fugiam do limite da ação do Espírito Santo. Com base nisso, irmãos, com essas coisas acontecendo, mas com o que você está querendo dizer, Diógenes? As práticas que hoje em alguns lugares aí aconteciam no passado, que eram chamadas de exageros. São exageros que aconteciam. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, Paulo, ele vem para trazer uma mensagem de colocar ordem e botar, como diz aí o ditado, os pingos nos is. Aquelas coisas que vocês aprenderam lá na religião pagã, que até o livro de Apocalipse fala sobre a religião de mistérios. Quem já ouviu esse termo aí? Religião de mistérios. Apocalipse fala sobre essa prática dessas religiões, que são religiões pagãs, que tinham como trato, né, o oculto, as coisas que eram mais, que transcendiam, né, transcendentais, mas só que por um lado oculto, algo misterioso, algo mais secreto. Hoje em dia a gente ainda carrega um pouquinho desse ranço ainda, dessas religiões secretas que tem por aí, né? Então, existia naquela época todo esse pano de fundo que entrou para dentro da igreja. Então, esse misticismo exacerbado que existia dentro da igreja de Coríntio, essas práticas que elas tinham um costume de a pessoa querer até muitas das vezes sobressair sobre a outra diante de manifestações espirituais que nela haviam. E hoje nós carregamos um pouco desse ranço também. Quem já ouviu um termo aí, uma fala no nosso meio, que diz assim, vamos lá naquela consagração tal, que ali tem uma irmã que tem uma oração forte. Quem já ouviu falar um termo desse aí? A oração da irmã é forte, né? Já ouviu falar por aí? Mas vamos ali, tem um pastor ali que ele faz, não sei o que acontece lá, que... Entendam bem. Eu estou usando muito bem as palavras agora, porque, ali naquela consagração tem uma irmã que tem uma oração forte. Naquela igreja tem um pastor
que Ele opera maravilhas. Vocês estão percebendo o detalhe da coisa? Não é Deus mais, é a irmã que tem oração forte, é o pastor que opera maravilhas. Então, esse detalhe todo especial, ele tem uma coisa que vai tirar, tem o puro objetivo, tirar a glória de Deus e dar para os homens. É nisso que está o perigo. O perigo de você se embebedar, né, de algo que foi distribuído a todos, mas de origem pertence a Deus. A glória é dele, não é nossa. Nós somos apenas instrumentos na sua mão. Se Deus me usa, me capacita para poder fazer algo para o reino dele, a glória tem que ser dada a ele e não a mim. Então, se porventura eu tenho algum dom, ou pastor, ou qualquer um de vocês tem algum dom, esse dom, ele não foi feito para colocar você em evidência, mas ele possui dois propósitos. Nós vamos falar isso nos próximos tópicos, mas ele não foi feito para trazer benefício próprio, para que eu possa, de alguma forma, me engrandecer com isso. O efeito do dom de Deus na nossa vida tem que ser o contrário. Quanto mais dom eu possa exercer, possa receber, menor eu tenho que me achar. Porque importa que ele cresça e eu diminua. É dele, por ele, para ele que são todas as coisas. Então, porventura, irmãos, vou pedir uma coisa para vocês. Se porventura vocês verem eu me achando meio soberbo, vocês podem pegar um pedaço de pau, bater na minha cabeça, tacar uma pedra em mim e falar: se oriente, irmão Diógenes. Porque isso também faz parte da lição de hoje. Nós vamos estudar sobre isso. Nós temos que ajudar uns aos outros, também? Então, como eu estava dizendo, essa prática que existia na igreja de Corinto, era acompanhada. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque é importante a gente conhecer o que acontecia lá e começar a ver as coisas que aconteciam aqui. Como é que era esse culto de mistérios? Essa religião de mistérios? Eram cultos de uma igreja não, de uma religião greco-romana, que era baseada em quê? Lembra que quando nós tivemos alguns trimestres passados aí, algumas lições que falavam sobre o culto à deusa Diana, que era baseado em orgias sexuais, eram coisas terríveis que aconteciam naquele culto, daquela religião greco-romana. Então, eram religiões que tinham esse lado misterioso, um lado de mistérios ocultos, acompanhado de outros cultos, de outros deuses também. Era uma religião politeísta e cada um poderia ter seu Deus especial. Então, alguns desses cultos, alguns desses crentes, eles eram de uma religião dessa misteriosa que tinha essas práticas que, por um lado, pareciam um pouco com as manifestações do Espírito. Nossa, irmão Jorge, como assim? Mas só que eles tinham algo que nós não temos. Eles tinham uma prática de culto que beira ao irracional. Baseado em... Eles usavam bebidas alcoólicas, usavam alguns tipos de drogas para promover o quê? Um frenesi. Sabe o que é um frenesi? É um estado de êxtase muito avançado. Por exemplo, a pessoa quando toma uma droga, né? Uma droga ilícita,
e vai para uma festa, tipo essas festas raves, vocês já viram como é que elas ficam nessas festas? Elas ficam todas desbaratadas lá, sem norte, e não sabem o que estão fazendo ali, mas ficam lá se balançando, se mexendo, fazendo outras práticas mil aí, e não tem uma ordem, não tem uma linha de raciocínio, um pensamento, mas sim, eles querem fazer o quê? Extravasar, botar alguma coisa que está ali dentro, ali para fora, e se alegrar com isso, e ter prazer com isso. Então, essas práticas, esse frenesi que aconteciam nessas religiões, essas pessoas estavam querendo trazer para dentro da igreja. E usavam a desculpa que era a manifestação do Espírito Santo agindo no meio da igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós não podemos confundir, irmãos, a manifestação que o Espírito faz no meio da igreja, as manifestações espirituais do Espírito Santo, com o exercer das minhas necessidades pessoais. Eu quero viver uma vida de prazer, de êxtase na igreja. Aí vem para cá e começa a fazer uma coisa que você, quando acaba, você nem sabe o que aconteceu. Nem sabe o que aconteceu, qual foi o efeito, qual o propósito de que você está fazendo as coisas. Então, quando nós vemos essas coisas acontecendo, devemos que fazer a seguinte pergunta: qual é o propósito de Deus operar dessa forma? Porque Deus é um Deus de propósitos. Ele nunca faz nada sem propósito. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. E o problema disso tudo, para terminar esse tópico, é que essas manifestações exacerbadas, que eles intitulavam como manifestações do Espírito, elas traziam a pessoa em evidência. Elas colocavam a pessoa, como o exemplo que eu falei aqui, o pastor que tem o dom de curar lá, que ele ficou famoso, que é o pastor que cura. É errado um pastor exercer um dom de cura? Não, não é errado. O errado é se ele achar que o dom de cura é dele. E achar que ele pode fazer alguma coisa de verdade. Qual as consequências disso? Naquele grande dia, o Senhor vai chegar e falar assim para ele: não vos conheço. Nossa, eu fui a missionária, eu fui a irmãzinha da oração lá, que o Senhor operou, Deus, na minha vida. Eu fiz várias coisas em teu nome. Expulsei demônio, curei enfermo, eu fiz isso. Na igreja lá onde eu estava tinha milhares de pessoas, várias pessoas voltavam para suas casas curadas. Não vos conheço. Será que é sério isso? Então, meus irmãos, nós aqui uma comunidade, eu dou liberdade para os irmãos me dar uma paulada na cabeça no dia que os irmãos acharem que eu estou me sentindo alguma coisa. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque isso, não vou dizer que é normal, mas pode acontecer. Sabe por quê? Nós somos de carne e osso. Quem está aqui, por exemplo, eu que estou aqui agora na frente, nosso pastor Marcos está aqui, nós não somos super-homens, somos pessoas que podem errar. Podemos errar, podemos cair, porque nós somos fracos. Quem nos dá força é Ele, é o Senhor. Se hoje nós estamos de pé, nós somos gratos a quem? A minha desenvoltura, meu nariz em pé, a minha instrução, sou isso, já vi algumas pessoas fazendo até piadas, tem algumas pessoas que eu conheço, que,
Eu sou maior do que Jesus. Jesus era mestre, agora eu sou doutor em teologia. Ouvi algumas pessoas falar isso. Mas olha só, é dele. No dia que ele chegar, quiser, uma veiazinha aqui na minha cabeça, ó, rompe, ó, tum, eu não sou mais ninguém. No dia que ele quiser, não, no dia que ele permitir. É só de tirar a sua mão assim sobre a minha vida, uma veiazinha, que não tem nem 1 milímetro de espessura, arrebenta. Quem é o Diógenes? Quem é a pessoa que se gaba por aí dizendo que, não, eu sou isso, eu sou aquilo, Deus age? Quem somos nós, irmãos? Por isso que nós devemos sempre dar honra e glória a Deus, e principalmente, irmãos, nós vamos falar sobre isso aqui rapidinho, cuidar uns dos outros. Por quê? Vamos iniciar agora o tópico 2, edificando a si mesmo e aos outros. A resposta, por que eu até estou pedindo isso aqui encarecidamente aos irmãos, né? Eu usei até alguns termos aqui de brincadeira, tacar uma pedra, bater com um pedaço de pau na cabeça, mas é para que os irmãos tenham esse cuidado consigo mesmo e com os outros. Segundo tópico, vem falando sobre edificando a si mesmo e aos outros. Então, no primeiro ponto, edificando a si mesmo. Quando se fala sobre edificar a si mesmo, se fala sobre uma construção de algo que nós precisamos fazer em nós mesmos. Nós devemos nos condicionar, nós devemos nos preparar, nós devemos estar prontos para exercer a função a qual Deus idealizou e propôs para nós, que Deus separou para que você fizesse. Se Deus te colocou algo para fazer, você se prepara da melhor forma possível e peça ajuda a Deus. Se esmere em fazer algo que que Deus te chamou para fazer. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Se condicione, se prepare. Pense num edifício. O edifício, quando se está levantado, a gente olha só para ele assim, poxa, que edifício bonito, né? Você vai lá andar pelo centro das cidades aí, né, das metrópoles, você às vezes fica maravilhado, né, com as construções que são feitas. Você vai para a Europa, por exemplo, você vai olhar as catedrais que existem lá, que lindas, né? Igrejas lindas, gigantes, grandes, museus, coisas fantásticas. Mas a gente às vezes não sabe o trabalho que foi feito para criar esses monumentos. Nós não temos ideia de quanto de estrutura foi feita ali. Não sabe o sangue que foi derramado para poder fazer aquilo ali. Eu servi num lugar, rapidinho, um testemunho bem rápido, eu servi num lugar lá em Arraial do Cabo, aonde ali tinha um cais, né? Um cais que o entorno dele havia já caído um monte de coisa, já o muro já foi cair, a onda já bateu ali, levou um monte de coisa ali já. Muro, pedaço de muro, mas o cais fica ali e fica dentro da água. Aí teve um dia que eu me perguntei assim, perguntei a algumas pessoas ali, poxa, que engraçado, né? O muro, algumas construções aqui, a terra mesmo aqui, ela cede tão facilidade, mas ali, aquela área ali não cede tanto assim. Por que fica ali, fica preservado aquele negócio? Ele falou, não, Jorge, isso aqui antigamente, lá em 1000 e não sei quanto, lá a fumaça, isso aqui era um lugar que era feito, era arrastado, né? As baleias eram caçadas no mar e eram trazidas para cá, eles botavam para cima por aqui, por esse cais. Mas esse cais aqui foi construído com um óleo de baleia. E esse óleo de baleia, junto com a liga ali do cimento, lá do concreto, deixou aquilo ali super forte ali. Então aquilo ali é mais resistente do que essas construções de hoje, porque foi utilizado óleo de baleia. Então,
Aí eu fiquei pensando, nossa, quantas baleias deve ter dado sua vida ali para que aquele caixa ficasse ali. Essa mesma comparação eu gostaria de fazer para os irmãos. Se Deus te chamou para alguma coisa, dê o seu sangue por isso. Dê o seu óleo, o que? A sua preciosidade, aquilo que te mantém com vida. A sua gordura, né? Já viu alguém viver sem gordura? Tem pessoas aí que dizem, né, que tem 0 de gordura, mas não tem 0 de gordura não. Ninguém vive sem gordura. Algumas pessoas têm mais. Eu estou até com um pouquinho mais de gordura aqui, né, comigo, carregando uma pochetezinha de gordura. Mas em prol da minha saúde eu tenho que perdê-la. Então, o que nós podemos dar de nosso precioso para Deus? É isso, a nossa própria edificação. Eu tenho que me condicionar, me edificar para poder exercer o trabalho para o Rei. Não posso fazer de qualquer maneira. Eu tenho que me dedicar para o Senhor. E no segundo ponto vem falar edificando aos outros. Olha que coisa interessante. Como eu posso edificar o meu irmão se eu não me edifiquei antes? Eu vou ter condição para edificar os irmãos? Então, por exemplo, quer ver uma coisa? Se eu quero trazer um benefício para os irmãos, eu tenho que antes, até mesmo antes, estar apto para poder trazer algo para os irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E para isso, irmãos, olha, preste bem atenção no que eu vou falar. E para isso não se pode dar desculpas. Não se pode dar desculpas. Não se tem desculpa para dar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, o que eu faço, o que nós devemos fazer para nós mesmos, é para que nós possamos fazer o quê? Distribuir, para que nós possamos viver em comunhão. Mais à frente, nós vamos falar sobre os dons na igreja. Porque nós nos edificando, trazendo edificação própria, se nós pudéssemos crescer mais diante de quem? Dos homens? Não, crescer diante de Deus. Crescer diante de Deus. Muitas das vezes crescer diante de Deus não é para nós acharmos que nós somos alguém diante de Deus, mas crescer na graça. É engraçado que eu estava estudando, a palavra dom, esse dom que é utilizado na carta que nós lemos aqui, 1 Coríntios capítulo 12, o termo grego desse nome dom é charismaton. Repete comigo, charismaton. Aleluia, charismaton. Charismaton significa efeitos da graça ou presente. E nós traduzimos para o português como dons. Então, o que é o dom de Deus? O que é o dom de falar línguas? É o efeito da graça de Deus na sua vida. É o efeito de um presente que Deus te deu. São consequências de um presente que Deus te deu. É o dom que você exerce na obra de Deus. Então, o dom é seu? Repito novamente. O dom é seu? Não. É a graça dele. É um presente que Deus te deu com um propósito. O primeiro, edificar a si mesmo. Existem alguns dons que foram para trazer própria edificação, fortaleza mesmo nossa, e outros para compartilhar com a igreja. E terceiro ponto aqui, edificando até o não crente. Quem já ouviu um testemunho dos efeitos do dom que Deus nos dá, que é o quê? Que é carismaton mesmo? Efeitos da graça de Deus.
o presente que Deus nos dá, quando nós exercitamos esse dom, esse presente dele, a visão estereótica dela, ela faz ser visível entre os homens, né? Entre a comunidade e até os não crentes. Efeitos da graça. A pessoa que vivia no mundo aí, todo afundado numa vida de pecado, vem para a igreja, Deus limpa ele todo, renova as forças dele, dá uma nova vida para ele, uma nova perspectiva de vida. Uma pessoa que era má, que falava coisas horríveis, hoje, agora, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Eu vou falar um negócio aqui para vocês. Tem gente que não dá paz do Senhor para o ímpio, já viu? Tem gente que não dá paz do Senhor para o ímpio. Nós devemos desejar paz, principalmente, não é só para crente não, paz do Senhor é crente. Não, nós temos que cumprimentar todos com a paz. Aí está lá o ímpio lá, viu lá uma pessoa com a vida lá que era só o sangue de Jesus. Ô, seu Joaquim, a paz do Senhor, um bom dia para o Senhor, Deus te abençoe. Rapaz, aquele camarada agora ali é crente. É crente agora? Antigamente ele ficava aqui gritando, xingando não sei quem, aí chamava o outro daquilo outro, agora está dando a paz, está abençoando. Que negócio é esse? Efeitos da graça. Efeitos da graça. É nosso, irmãos? Não, é dele. O terceiro tópico, para nós, dando prosseguimento aqui na lição, os dons da igreja. Edificar todo o corpo de Cristo. Primeiro ponto, nós vamos falar sobre os dons na igreja. Segundo, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. E terceiro, despenseiros dos dons. Os dons na igreja. Qual é o objetivo da pessoa, do crente, exercer o dom na igreja? Qual é o objetivo? O objetivo é, primeiro, dependendo do dom, trazer edificação própria, pessoal, e edificação mútua entre a comunidade. A principal função do exercitar o dom espiritual no meio da igreja é trazer a unidade na igreja. Como assim, irmão Diógenes, unidade? Vou falar alguma coisa sobre unidade aqui. Todo o Novo Testamento, ele tem dois propósitos. Dois propósitos. Primeiro, o mais importante de todos, é declarar, mostrar, exaltar Cristo como Filho de Deus e Senhor sobre todos. Esse é o propósito principal do Evangelho. Anunciar Cristo como Senhor, como Filho de Deus, encarnado, anunciar Cristo. Segundo, já é conosco, fazer que os seus seguidores andem em unidade, serem um. Com quem? Com Cristo. É necessário. Por que Deus deu os dons aos homens? Principalmente para que nós possamos ser um, vivermos em unidade. O dom de Deus, de maneira nenhuma, pode trazer confusão no meio do povo que tem que ser um. Porque quando há confusão, há relatos bíblicos que toda vez que Deus intervém e há confusão,
acontece o quê? Espalha. Não foi isso que aconteceu em Babel? O povo estava lá unido, mas Deus interviu com confusão, não foi? Fez a confusão das línguas. Olha só, a intervenção de Deus. Houve confusão? A espalha. Se a confusão e alguma operação que por aí dizem que é operação do Espírito, e a confusão, qual é o efeito e as consequências disso? O povo vai se espalhar, não é? Onde há confusão, segundo os princípios até bíblicos, há divisão, as pessoas se espalham. Houve rixa lá entre os irmãos, filhos de Davi lá. Filho de Salomão, Roboão e Jeroboão. Teve confusão entre eles? Sim. O que aconteceu? Se espalharam. Ficaram as tribos dispersas. Tribo do norte, tribo do sul. As consequências do espalhamento, da divisão, são trágicas. Toda vez que há confusão, as pessoas se espalham e as consequências não são boas. Se na igreja está tendo confusão com algo que era para ser, que se diz ser ação do Espírito, das duas uma. Ou Deus está agindo como consequência ali, mas não é uma ação do Espírito em favor dos crentes, mas algo de Deus descendo a mão mesmo assim para decisão de Deus mesmo para fazer algo ali, para transformar alguma coisa que já está errado já, ou aquilo que está acontecendo ali não é a obra do Espírito. Se há confusão, não é boa coisa que está acontecendo. Sendo Deus ou não sendo Deus que esteja agindo. Que às vezes Deus ele entra com providência que dá uma, né? Mas é para quê? Para trazer correção. Quando não é isso, é porque não é Deus que está no negócio. Não é Deus que está no negócio. Porque o propósito do dom de Deus é trazer unidade. Trazer unidade. Ponto 2, edificando os outros. Se o exercer do dom, do presente que Deus me deu, o presente que Deus deu a uma pessoa, ele tem que ser exercido de tal maneira que esse presente ele reverbere, que ele se estenda a todos nós, para que nós possamos viver em unidade, porque quando nós somos nós podemos fazer grandes coisas, irmãos. Deus precisou intervir em Babel. O texto diz o motivo que Deus interviu em Babel, porque o povo é um só, e se eles são um, não há nada que possa impedir o que eles querem fazer. Isso aí não foi fulaninho Zé das Covas que falou, não foi Moisés lá que escreveu, não foi ele que deu essa declaração veio do alto, veio de Deus, é Deus falando, foi Deus que falou. Então, para que nós devemos ser um? Para que nós devemos viver em unidade? É para o nosso próprio bem, irmãos. Se nós vivemos em unidade, nós nos preocupamos um com o outro. Se nós somos uma comunidade que vivemos em unidade, vivemos isso de fato. Se o meu irmão está tendo alguma necessidade, eu vou lá, eu tenho o mesmo espírito, o mesmo amor que Deus ele dispensou para a minha vida, vivo essa mesma condição, e eu sou capaz de distribuir esse mesmo amor. Eu não consigo ver o meu irmão em dificuldade, vou lá e ajudo o meu irmão. Por quê? Porque nós somos um só corpo. Nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 12,
O membro que é o mais inferior. Quase chutei aqui a mesa. Me afastar um pouquinho. O membro que é considerado mais inferior, ele é um membro privilegiado. Nós vemos isso aqui. Isso é o quê? Viver em unidade. Por quê? Nós somos membros de um só corpo. E se nós vivemos dessa forma, nós vivemos com saúde. Ah, meus irmãos, de hoje está tendo muita dificuldade por aí. Os dias são muito difíceis. Está complicado. Mas se nós formos nós vamos vencer essa dificuldade. Por quê? Porque sendo nós somos fortes. Então, o dom que Deus deu para a sua igreja é para quê? Para que nós mantêssemos juntos. E olha só como é que isso é verdade. Daqui a pouco nós vamos ter a celebração aqui, né? Da ceia do Senhor. Por quê? Por que nós fazemos a ceia, irmão? Já pararam para pensar? O principal motivo de que que Jesus instituiu a ceia, sabe para que é? Para que nós vivêssemos comunhão uns com os outros. Esse ato de sentar para comer na cultura antiga era um ato de intimidade. Não se convidava qualquer um para sentar na sua mesa. Se convidava alguém que você quer ter relacionamento mais achegado, mais íntimo. E nós precisamos ser mais achegados uns aos outros no amor de Cristo Jesus. Ter esse amor de Cristo Jesus para trazer essa preocupação que nós devemos ter uns com os outros. Eu tenho que me preocupar se o meu irmão está bem ou não. Eu tenho que zelar por isso. E Deus, Ele presenteou a igreja com diversos dons, irmãos. Para o quê? Para que nós vivamos bem uns com os outros. Por que é importante? Já estou encerrando, irmãos. Por que é importante ter ensino na igreja? Por que é importante ter trabalhos de oração na igreja? Por que é importante se ter cultos na igreja? Para que nós possamos viver bem uns com os outros e vivermos em união uns com os outros. Porque quando nós somos dispersos, nós somos presas fáceis para aquele que quer roubar, matar, destruir. Mas se nós estamos juntos, um observando o outro, não é fofoca não isso aí, tá, irmãos? Não é fofoca não isso aí. Tem gente que observa lá, olha lá, o irmão João ali, olha só, tá, não sei o que lá. Aí fica espalhando esse negócio. O que você tem que fazer, irmão João? Poxa, irmão João, o senhor fez isso. Não é legal isso que o senhor fez. Não, é verdade, irmão João, com toda a nobreza dele, né? Poxa, irmão Jorge, é verdade. Vacilei nesse negócio. Dei mole. Não foi certo isso que eu fiz. Obrigado por me corrigir. Obrigado por me ver esse negócio que eu estava falhando. Aí entra aquela brincadeira que eu fiz. Se irmãos virem que eu tenha feito alguma coisa, cheguem para mim e falem, poxa, irmão Jorge, esse negócio aí que você falou ali, ó, não está certo. Não é por aí. Ou esse negócio que você fez ali, ó, poxa, podia ter feito diferente. Vai causar um mal-estar.
Então, meus irmãos, o que é isso? É cuidar uns dos outros. Amém? Meus amados irmãos, estamos encerrando a lição, passei alguns minutinhos, 4 minutos. Nós devemos saber que a nossa função, devemos ter consciência que a nossa função na igreja e no reino é de sermos dispenseiros da graça de Deus, da glória de Deus, dos dons de Deus. Ser dispenseiro, nós falamos aqui em umas outras lições, fala sobre a mordomia, fala sobre a capacidade de você gerir o dom. Então, que Deus nos capacite, irmãos, para desempenharmos o dom que Deus tem distribuído para a igreja, da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Porque Paulo, ele declara a respeito dos coríntios: vocês aí de Coríntios, os coríntios, têm todos os dons, mas usam ele para o mal. Não usam ele bem, os dons. Tem todos, a diversidade, mas não usam bem. Que nós possamos usar o dom que Deus nos deu da melhor forma possível. E assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Assim estou encerrando essa aula, essa lição. Que Deus possa abençoar os irmãos rica e abundantemente. Amém? Cumprimento a igreja mais uma vez com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos estar de pé, vamos descansar um pouquinho. Quem puder, vamos estar orando, né? Vamos falar com Deus, agradecendo ao Senhor por mais esse dia que Ele nos tem acrescentado. A bondade, a misericórdia dEle tem sido grande para com cada um de nós. Altíssimo Deus, graças te damos por sua bondade, por sua misericórdia, por sua compaixão e graça. Te louvamos, ó Senhor, mais uma vez, pela manhã do dia de hoje, a qual o Senhor nos tem concedido de forma graciosa. Te louvamos pelos momentos que aqui tivemos, por ocasião da oração matinal, agora a escola bíblica dominical, e neste momento, ó Pai, onde estaremos dando início a este culto, ó Deus, a Ti, ó grandioso Pai. Que o Teu nome seja engrandecido na vida do Teu povo, da Tua igreja, ó Deus, de maneira que possamos nos alegrar sempre diante da Tua presença, em especial no momento como este, momento de congraçamento, momento de comunhão, momento de festa. Receba, ó Deus, desde já o nosso culto que Te ofertamos, no nome santo de Jesus. Amém. Tome assentos, irmãos.